Senhor presidente, nobres pares, galeria, eu quero em especial saudar aqui o pessoal das rádios comunitárias, os estudantes e em especial os representantes da minha categoria, a Polícia Civil do Distrito Federal, sindicatos, associações. Eu gostaria de pedir uma atenção aqui dos nobres pares, deputado Vasnir, deputado Delmas, por gentileza, porque hoje eu quero fazer um anúncio oficial da bancada desta casa. Neste momento, eu quero deixar claro para todos que não faço mais parte da base de apoio ao governador Rodrigo Hollenberg. Eu acredito que a vida política ela deve ser feita com base em compromissos. Aliás, já me ensinaram que a política ela tem 3 fatores: o rito, o gesto e o compromisso. E eu, ao longo de toda a minha carreira política, que não é extensa, tem pessoas muito mais experientes aqui, sempre pautei a minha vida dessa maneira. O compromisso ele deve ser feito se é possível. E sendo possível, deve ser cumprido. E, infelizmente, ao longo de todo este tempo em que estive na base de apoio ao governo, inúmeros compromissos não foram cumpridos. Inúmeros. E os mais caros é que não foram cumpridos. Até porque eu que fiz, no segundo turno da eleição de 2014, contrariando a então posição do meu partido, eu ainda fiz o apoio ao governo Hollenberg porque ele firmou compromissos comigo. Firmou compromisso do ponto de vista dos servidores, de honrar os servidores públicos, o que não tem sido feito. Hoje nós temos leis que não são cumpridas, leis que o governo sequer se esforça para achar uma solução do ponto de vista amigável. Não se recebe servidores, pelo contrário, ainda se persegue, se corta ponto, se faz decreto proibindo greve. E isso tudo vai contra os compromissos que foram feitos comigo, com a minha categoria e com a minha consciência. Não bastasse isso, a Câmara, esta casa, tem dado força, mesmo deputados de oposição, para que soluções fossem buscadas. A prova disso é o IPREV, uma solução saída desta casa, nobre deputado Chico Vigilante. Saiu de dentro dessa casa e a casa se movimentou para dar essas condições ao governo. Mas não, o governo só pensa realmente em atuar em outras frentes que não foram os seus compromissos de campanha. Saio da base porque percebo esse afastamento, um afastamento que é desde o seu programa, porque uma das grandes promessas de campanha do então candidato Rodrigo Hollenberg era a eleição direta para as administrações. E o que é que nós temos hoje aqui nessa casa? Um arremedo de projeto. Se fosse falar aqui, descrever aqui horas e horas de compromissos não cumpridos, de que não atendem à minha história nem àquilo que eu prego. A questão que me é muito cara da Universidade Pública do Distrito Federal, onde eu mesmo, no início do meu mandato, desta tribuna, deputado Vasnir é testemunha, queria apresentar um projeto de decreto legislativo sustando decretos do governo do Distrito Federal, porque essa universidade, que seria um ganho para a nossa juventude, agora há pouco tínhamos alunos aqui do 2º grau, simplesmente não saiu do papel. Mas eu que quero ser disciplinado, deputado Wellington, porque sei que Vossa Excelência precisa votar, então quero ser disciplinado, mas todo esse tempo, as senhoras e senhores são testemunhas da minha luta digna, leal, verdadeira e transparente pelos servidores públicos, professores, servidores em geral e, em especial, pela minha categoria, a Polícia Civil do Distrito Federal. Desta tribuna mesmo, por defender as minhas convicções, fui retalhado, retiraram cargos do governo, e até hoje continuam, deputado Vasnir. Pessoas que me ajudaram na CODAB, mesmo sem ser indicação minha, hoje foram exoneradas porque o governo mantém essa linha em relação à minha pessoa. Mas não me incomodo, porque se eu tiver, já disse isso várias vezes, se tiver que optar entre ficar do lado do governo e do lado da minha categoria, do lado dos servidores, do lado da segurança pública, eu ficarei do lado dos servidores da Polícia Civil e da Segurança Pública. E por isso tomo essa decisão hoje, de sair da base do governo. Já determinei as poucas indicações que tenho no governo,
que apresentem, que se coloquem à disposição. Porque, como diria Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. E coragem eu tenho muito. Nunca fiz, nem farei política por troca de cargos. Não é essa a minha maneira de agir. Então, não é neste método que vai fazer o convencimento. Eu faço essa posição porque depois de vários longos anos de conversa com este governo, quando a Polícia Federal sequer tinha a sua mensagem enviada, o governo sempre confirmou que faria a paridade. Em conversas, o governo sempre disse para esta casa que honraria os reajustes através do IPREV, e não honrou. Então, senhores presidentes, senhores parlamentares, hoje faço inclusive com um alívio, deixo a base de apoio e mantenho a minha posição de sempre lutar por Brasília. O meu posicionamento será: o que é bom para Brasília terá o meu voto, o que não for, não terá. Eu espero, sinceramente, porque não tenho intransigência, que o governo reveja os seus conceitos em relação à Polícia Civil, em relação à segurança pública, que hoje explode no Distrito Federal, em relação à insegurança pública, na verdade, que explode, em relação aos servidores públicos que estão sendo massacrados, não há outra palavra, e colocados sobre o serviço público toda a culpa da dificuldade financeira que existe hoje sobre o governo, e isso eu não posso admitir. E dizer que esta luta eu continuarei. Se quiserem conversar, nós conversaremos, mas não arredo 1 centímetro da minha posição de defesa de todas essas bandeiras, de todos os meus princípios. Vou deixar claro aqui, inclusive, que hoje também entrego, para efeito de não gerar constrangimentos ao meu partido, que em outro momento já tirou posição de que não era possível ter um deputado independente ou de oposição dentro do próprio partido. Hoje também, com respeito que tenho pela Rede Sustentabilidade, entrego a minha carta de desfiliação, de pedido de desfiliação, porque entendo que isso é incompatível e já foi manifestado isso para mim. Já foi manifestado isso para mim pelo partido. E respeito muito a história e aqueles que querem construir, mas não quero gerar constrangimentos. Do ponto de vista, não há convite, deixo claro, não há convite, não há negociação, não há nada nesse sentido. Ficarei sem partido momentaneamente. Sobre o meu bloco, farei uma discussão interna também, porque ocupa a liderança. E a gente precisa discutir sobre esta liderança. Mas quero deixar claro aqui que faço isso porque entendo que a política, ela não pode estar adstrita somente a questões práticas. Nós precisamos trabalhar no campo das ideias, das bandeiras, das convicções. E eu tenho plena convicção de que a paridade para a Polícia Civil é uma questão de justiça. E o pensador francês Victor Hugo já dizia que a primeira igualdade é a justiça. Que a questão dos servidores é uma questão de justiça. Há legalidade, há lei, há justiça, e os servidores não podem ficar nessa situação, sendo pressionados, com ponto cortado, com tantas questões que são postas e que, como eu disse, eu avançaria aqui tarde adentro, falando das dificuldades que hoje sofre o Serviço Público do Distrito Federal, ainda mais com a pecha de estar sobre os servidores as grandes dificuldades financeiras que se coloca pelo governo. Quero aqui deixar o meu agradecimento ao meu bloco, que sempre me honrou na liderança, tanto nos momentos difíceis quanto nos momentos bons. Sigo o meu destino na política, como entrei na ética, na moralidade, na transparência e, acima de tudo, com a cabeça erguida de saber que estou tomando o lado certo, o lado dos servidores, o lado da minha corporação, da Polícia Civil do Distrito Federal. É isso, muito obrigado e boa tarde a todos.